Como se constrói um sonho? Quais os fatores são determinantes para que ele se torne realidade? A região de Juí é conhecida principalmente por suas características rurais, mostrando em seu interior um grande potencial produtivo na produção de grãos, leite, carne e hortifrutigranjeiros. Também é conhecida como polo em saúde e em educação, isso sem falar na sua cultura diversificada, formada pelas inúmeras etnias que colonizaram a região. O que poucos enxergam é uma outra característica muito forte. A região é um importante centro de geração de energia elétrica a partir de pequenas usinas hídricas. E esse potencial hídrico foi descoberto há muito tempo. A primeira usina que entrou em operação no município de Juí foi a usina da Sede, hoje conhecida como Usina Velha, no distante ano de 1923. Ao longo desse período superior a um século, muitas outras usinas se somaram na região, totalizando quase 50 megawatts de potência instalados, energia gerada a partir do potencial hídrico local, energia limpa e renovável. Mas esse número vai se ampliar expressivamente a partir do ano de 2025, com a operação de uma usina cuja tramitação se estendeu por mais de 25 anos junto aos órgãos ambientais. Estou falando da PCH Linha 11 Oeste, empreendimento localizado no município de Coronel Barros. A proposta de construção de uma usina onde hoje está a PCH Linha 11 Oeste vem de muito tempo. Já em 1998, foi protocolado junto à ANEEL o projeto de uma usina pelo consórcio Hidrelétrica Ijuí, que previa uma potência instalada de 7 megawatts. Nós fizemos um pequeno levantamento lá na linha 11 e com o objetivo de não fazer grandes inundações, pequena barragem e aproveitar a queda natural do rio, esses 7 metros, somando mais 3 metros, seria uma queda de 10 metros. E nós chegamos mais ou menos a uma potência de 7,8 megawatts na época, sem fazer nenhuma inundação, nada, simplesmente o rio cheio naquela região e o desvio natural. Então ali começou o primeiro projeto Ciriluz. Mas logo em seguida houve uma formação de um consórcio em Juí, que também foi na mesma direção e eles também conseguiram montar um projeto, encaminhar para a FEPAM e eles foram mais felizes do que nós e saiu a primeira licença da FEPAM, a LP, famosa LP, para um projeto de 7,9 megawatts. Então, a Ciriluz desistiu do projeto dela, que ela tinha começado, porque já tinha um outro projeto. E nós incorporamos junto com esse consórcio por um período de 1 ano, mais ou menos. Não, inicialmente, a gente procurou as empresas que mais ocupavam energia elétrica, né? Quer dizer, então, Cotrijuí, né? Tinha várias indústrias lá, uma das que mais consumia, né? A Unijuí também estava crescendo, né? E outras empresas, e aí a gente foi para outras, até de comércio e coisa e tal, né? Para juntar. E aí então cada um colocou um valor lá, uma cota para iniciar, cada um pagou um valor para cobrir as despesas iniciais do consórcio. Quando nós entramos lá em Brasília, nós já estávamos com o consórcio, né? E o material que precisava. Daí aquilo então começou a andar lá em Brasília. O consórcio foi constituído no dia 24 de setembro de 1998, composto por 20 empresas, estendendo-se até o ano de 2002, quando enfim o projeto se encerrou. Na nossa região, como é hoje, né? Entrou 2, 3 safras de seca, né? A situação no Brasil não estava lá essas coisas, né? Então cada um mandou dos que entraram na associação essa
cada um, vamos dar uma segurada um pouco, né? Porque agora não tem como. Depois, uma nova conjuntura social se formou para gerir o desenvolvimento de um novo projeto no mesmo local. No dia 11 de abril de 2002, foi fundada a Cooperativa Central de Geração de Energia Rio Ijuí, a COGER, originalmente formada por 8 cooperativas, mas que também encerrou suas atividades no ano de 2013, então com 6 cooperativas remanescentes. Aí as cooperativas do Rio Grande do Sul, elas se uniram e a Celulose participou junto. E o seu Diamantino, lá de Caibaté, ele ficou como presidente por bastante tempo dessa cooperativa, tentando dar os passos para ver se conseguia a tal de licença. E como ele teve muita dificuldade, aí no final eu também assumi como presidente da COGER e foi aí que nós recebemos a negativa final da FEPAM. Na LP houve um erro de, talvez quando saiu da FEPAM essa autorização, de 300 hectares de área inundada. E na realidade era para ser 30. Mas na FEPAM ficou como 300. Nós, quando encaminhamos o projeto da COGER, era 60 e poucos hectares só de área inundada. E com uma potência praticamente o dobro. E isso a FEPAM nunca aceitou. E com essas dificuldades de projeto, a FEPAM resolveu, né, negar a licença de instalação, e foi quando terminou o projeto, automaticamente terminou a COGER, que era soma das cooperativas de infraestrutura que estavam pensando em construir. Assumiram o projeto, então, as cooperativas Ceriluz e Coprel, juntamente com a empresa Enebras. No ano de 2021, contudo, Coprel e Enebras venderam seus ativos, tornando a PCH, linha 11 Oeste, 100% ativo da Ceriluz, cooperativa que participou tanto do consórcio quanto da COGER. Na ocasião, a usina já contava com uma licença prévia concedida no dia 27 de junho de 2022 pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM. A licença de instalação da PCH linha 11 Oeste foi entregue pelo órgão ambiental no dia 30 de abril de 2022. A Ceriluz teve confiança de começar um novo projeto. Desde o princípio, nós pegamos a mesma empresa que fez a LP inicial, né, que foi a Geomac, né, só que nós tínhamos a certeza que, começando da estaca zero e começando baseado dentro daquilo que era definido pela ANEEL, através dos inventários, nós podíamos chegar e receber essa licença um dia da FEPAM. E foi o que a Ceriluz fez. As outras cooperativas não acreditavam mais e desistiram, e ficou só a Ceriluz. E a Ceriluz começou esse novo caminho, projeto inicial encaminhado, veio a LP e depois, como consequência, veio a LI, baseado em dados consistentes, e a liberação foi automática. Mais de um quarto de século depois do primeiro projeto ser protocolado, em 2025, essa usina entra em operação, agregando 23,6 megawatts em capacidade instalada na geração de energia da região, energia limpa e renovável. Meus parabéns, olha, a gente nunca achava que nós em Ijuí pudéssemos ter uma usina desta capacidade. É a maior usina construída por cooperativa de eletrificação do Brasil. O tempo para a construção de um sonho é relativo, mas algumas coisas são certas. Primeiro, é preciso quem sonhe. E segundo, um sonho se constrói superando desafios e com muita perseverança. Se for fácil, não pode ser definido como um sonho.
uma obra como o da PCH Linha 11 Oeste concluída e gerando energia é resultado de muita persistência. E não me refiro apenas à execução da obra, que nesse caso em questão se estendeu por mais de 2 anos e meio, mas principalmente ao desenvolvimento e desenrolar do seu projeto. Após o insucesso dos projetos apresentados pelo consórcio e pela Cogeri, o trabalho reiniciou praticamente do zero. Foi nesse momento que as adequações começaram a ser traçadas com foco em minimizar ao máximo o impacto ambiental da construção, redesenhando cada detalhe para alinhar o projeto com o respeito ao meio ambiente e também à comunidade. Na época também a gente não tinha aquelas experiências de fazer um bom projeto ambiental. Aí, com o tempo, nós tentamos acertar esses dados, que era fundamental, e hoje nós estamos chegando a um novo projeto com potência bem maior e a inundação, né, ela fica um pouquinho acima dos 30 hectares da época. Então, esse novo arranjo que nós fizemos, 3 km de túnel, tudo isso foi para beneficiar quem? Aqueles que vivem no entorno do Rio Juí. Assumir um projeto interrompido 2 vezes trouxe uma série de desafios técnicos e ambientais. As equipes precisaram reavaliar as condições naturais da área e desenvolver soluções inovadoras, pensando sempre em um equilíbrio sustentável entre geração de energia e preservação. Foi refeito porque ele estava numa outra posição, né? E para poder desenvolver o projeto civil, tanto o projeto civil como os cálculos o energético da usina, né? E também a questão da sustentabilidade do próprio túnel, né? Como que isso ia ser possível executar, de que forma e que profundidade, né? Precisavam fazer essa nova campanha de estudos, né? Tanto topográfico quanto estudos geológicos e ambientais. Foi preciso uma equipe focada em soluções criativas para adaptar o projeto às necessidades e potencialidades do local. Desde o primeiro estudo até cada ajuste no projeto, a missão era criar um empreendimento alinhado com os novos valores econômicos, ambientais e sociais. Ele foi concebido a partir, né, do ponto do aproveitamento antigo, mas com algumas alterações de arranjo, né? E daí se buscou, na época, quando se fez esse novo arranjo, diminuir esse impacto social e econômico, né? Concebendo um projeto onde diminuir essa área. Mas para isso, e aproveitando o mesmo ponto, o mesmo aproveitamento, foi necessário aumentar o circuito hidráulico. Então, o que justifica que o atual projeto tem um túnel de quase 3 km. Se levou a barragem para cima, para a montante do rio, da calha do rio, e levou a casa de máquina mais para baixo, mais a jusante. E isso fez com que alongasse então a extensão do túnel e proporcionou então uma área de alagamento menor, um impacto menor, com investimentos na área fundiária, na questão de compra de terras bem menor, porém aumentando o custo então e o investimento da obra civil, especificamente do túnel, que é uma das estruturas que tem um valor bem maior, né? Pela forma que ela é executada. E a casa de máquina, levando ela a jusante da posição original, que era da época da Cogeri, possibilitou aproveitar mais 4 metros de quedas a jusante, né? E fazendo com que esse projeto pudesse ter uma potência instalada maior. Para os moradores locais, a chegada de um projeto de geração de energia também trouxe questionamentos, mas à medida que o novo projeto foi ficando pronto, comprovando impactos reduzidos, a comunidade começou a enxergar a PCH Linha 11 Oeste como uma oportunidade de desenvolvimento. A nossa área não iria ser afetada lá, né, nesse outro projeto, mas os vizinhos já estavam tristes porque iriam ter que vender as áreas, né, que ia ser muito áreas alagadas, iam ter que procurar áreas em outros lugares, até a propriedade, né, iam ter que mudar para outros lugares. Hoje é totalmente diferente, né? Hoje o alague é muito pequeno, né? Tanto é que a área de preservação, né, já é feito tudo, né? Então o impacto vai ser muito pequeno, né?
E o túnel traz uma segurança, né? Não tem perigo, né, de canal aberto, de talvez, né, acontecer alguma coisa, né? E assim ficou, eu acho que bem mais seguro, né? Porque a gente planta por cima, né? Colhe, né? Não tem nenhum problema, não sente nenhum tremor, nada, né? Tá tudo como era antes, né? Todos aqueles proprietários na volta, lindeiros ao projeto, são associados da cooperativa, né? Sempre fomos tratados muito bem, né? Muito bem recebidos, embora alguns tenham mais, digamos assim, mais receio, tenham medo, né, do que pode acontecer, porque vai pegar um pouco da área, né? Ou até em algumas propriedades uma área agricultável, né? Então, na época, no projeto anterior, pegava muito mais a área agricultável. Então, o pessoal estava bem, assim, receoso desse projeto. E com as mudanças do novo arranjo, foi explicado, foi conversado com todos os proprietários, apresentado quais seriam as modificações, e isso teve uma aceitação boa. O caminho para tornar a PCH Linha 11 Oeste uma realidade foi longo e desafiador, marcado por tentativas, aprendizados e pelo trabalho incansável de pessoas dedicadas. Cada obstáculo enfrentado ao longo desses 25 anos não foi em vão. Ele moldou o projeto, refinou o seu propósito e reafirmou o compromisso com a geração de energia mais limpa e um futuro mais sustentável e próspero. Todas as outras usinas, as grandes usinas que nós fizemos, José Guaraçol, por exemplo, existia um projeto básico. Uma empresa vinha fazer essa prestação de serviço, nos trazia esse projeto, ele era aprovado na sequência. Depois, essa empresa mesmo, eles faziam um executivo, que é aquilo que de fato se realiza na obra mesmo, o projeto executivo. Isso tinha um custo sempre muito elevado. A linha 11 já foi um caso diferente. Já tinha todos os levantamentos antigos do consórcio, da Cogere e tudo, mas nós fizemos o projeto básico, um novo modelo, 3 km de túnel desse. Foi a nossa equipe que fez o projeto básico. Então, esse é o diferencial que tem, né? No caso da Ceriluz, ela consegue, com a equipe que ela montou nesse período, parte de engenharia, parte de topografia, tudo é de casa que nós conseguimos fazer esse processo. O fundamental para tirar do papel e pegar esses 25 anos que se passou e você conseguir executar essa obra tão sonhada, tão esperada, é o potencial de pessoas que têm a cooperativa. São pessoas que trabalharam lá quietinho, escondidinho, ninguém sabia, mas estava todo mundo esse tempo todo tentando viabilizar o projeto, uma vez que a Ceriluz assumiu, e tornar real esse sonho. Mas demandou muito tempo, muito trabalho, e essa estrutura que hoje o presidente Luir ele manteve, tem, e de capacitação profissional, ajudou bastante. Assim, a PCH Linha 11 Oeste tomou forma, mas os desafios não pararam por aqui. Cada etapa superada aproximava a Ceriluz do sonho, mas os desafios se tornavam cada vez mais árduos, especialmente aqueles relacionados à obra.
Barros. É essa comunidade que dá nome à maior usina do cooperativismo brasileiro, construída pela Ceriluz. A PCH Linha 11 Oeste, desde o princípio, representou um desafio técnico e logístico para seus gestores e construtores. Levar o projeto à sua forma ideal demandou anos de planejamento, a execução da obra enfrentou inúmeras dificuldades de ordem técnica e também climáticas. Geri-las desafiou as equipes envolvidas do início ao fim do empreendimento. Tivemos 4 enchentes que nos afetou bastante e, consequentemente, deu um atraso na obra. Em setembro de 2023, novembro de 2023, dezembro de 2023 e agora em maio de 2024, foram chuvas fora do padrão e com elas tivemos problema na ensecadeira, infiltração de água, alguns alagamentos e tivemos que trabalhar nisso para retomar algumas atividades que foram suspensas temporariamente por risco. Mas foi um desafio grande. Nós, junto com a equipe da Ceriluz, a engenharia Ceriluz, essas empresas terceiras que nós temos, que estão conosco já faz um bom tempo, foi um trabalho 24 horas para bombear água e para retomar as atividades o quanto antes e conseguimos superar, graças a Deus. A construção de uma barragem em um rio do porte do Ijuí é sempre um desafio à parte. Para alcançar a potência instalada de 23,6 megawatts, foi construída a barragem de 6,48 metros de altura, gerando um reservatório de aproximadamente 42 hectares no leito do rio em sua maior parte. A barragem é uma barragem a fio d'água, né? Basicamente ela funciona como um desvio da água. Então, nossa barragem ela tem um formato em L, no caso para ela direcionar a água do rio para dentro do canal e, consequentemente, para o túnel. De certo modo, ela não é uma barragem alta, é uma barragem baixa, gira em torno de uma média de uns 5 metros de altura só. E ela tem 300 metros de vertedouro e ela direciona essa água para a casa de Max para poder fazer a geração da energia lá. No momento que nós construímos a barragem, foi no início da execução da obra. Na ocasião, o tempo ajudou, então foi pouca precipitação, conseguimos executar ela 100%, até porque o rio Ijuí é o rio mais forte que nós temos aqui na nossa região e é bem difícil trabalhar com ele. Tivemos problemas posteriormente, mas para a execução da barragem, das estruturas da tomada d'água, para o início do túnel, não apresentou problema. Pensado para minimizar os impactos ambientais, o projeto da PCH Linha 11 Oeste inclui soluções inovadoras. Entre eles, um túnel de 2.930 metros que liga a barragem à casa de máquinas, essa composta por 3 turbinas de 7,5 megawatts cada, enquanto que no corpo da barragem está instalada ainda uma mini central geradora composta por 4 turbinas turbogeradores de 0,25 megawatts cada. O túnel é todo em rocha-sã, né? E esse túnel em específico, diferente dos demais da Ceriluz, ele foi 100% tratado de ponta a ponta, com concreto, com tirante, com tela metálica. Então, é um túnel que tem uma estrutura bem planejada e tem trechos ali que ele passa 70 metros de profundidade da lavoura que está na parte de cima, né? A casa de máquinas ela se assemelha muito com a da José Barassol. Ela não tem um grande diferencial, já tínhamos trabalhado com esse modelo de turbina, mas são 3 máquinas, né? Tem uma vazão de engolimento bem grande, em torno de 100 metros cúbicos. Apenas só algumas alterações que fizemos na questão de posicionamento de máquina para melhorar a questão operacional só. Se por um lado o cenário climático vivido no transcorrer da obra traz preocupação, por outro, mostra o quão importante é para a sociedade atual investir em matrizes energéticas renováveis, a exemplo da energia hídrica à base de PCH. Hoje a usina hídrica é fundamental no setor elétrico, né? Porque na falta de energia de geração hídrica, pode-se ver o mercado vai à lua, o PLD sobe valendo, né? Então faz com que isso aí
esteja maior custo para o consumidor final, né? Então, se as hídricas não estão gerando, os armazenamentos não estão de acordo, o custo vai ser maior para o consumidor. Então, só vai acontecer porque vai entrar as térmicas, né? Então, as únicas usinas que conseguem fazer a geração numa hora de ponta ou na hora que precisa de energia é as hídricas, ou se não termoelétricas com maior custo, né? A construção da PCH Linha 11 Oeste foi guiada por um compromisso ambiental rigoroso. Desde o planejamento inicial, foram implementados os programas que garantiram o mínimo impacto ao meio ambiente, sempre buscando o equilíbrio entre geração de energia e sustentabilidade. O projeto dessa usina foi pensado e repensado depois de anos em minimizar efeitos ambientais. Pela potência que ela tem, então ela é ótima. Hoje eu acredito que sim, é um empreendimento muito viável e ele está atendendo toda a questão da legislação ambiental. Durante a obra nós atendemos quesito a quesito. O que é quesito a quesito? São 21 programas ambientais que cuidam da água, da qualidade da água, que monitoram, inclusive, monitoram fauna, monitoram a fauna aquática, a fauna terrestre, realocam gerivás, vários gerivás foram realocados, transplantados, não foram, que são espécies ameaçadas, não foram cortados, replanta APP, reconstrói onde que foi utilizado, bota fora, refaz em floresta. Existia controles ambientais, por exemplo, tem banheiro, tinha fossa, filtro, sumidouro, tratamento de efluente, bacia de contenção para transformadores para que não ocorressem o vazamento de óleo. Ou seja, todo um cuidado ambiental que depois na desmobilização também foi feito de maneira correta. A PCH Linha 11 Oeste tomou forma com a superação de cada desafio, representando um marco de inovação e respeito ao meio ambiente. A usina representa uma importante contribuição para o desenvolvimento regional, não apenas gerando energia, mas também impulsionando o progresso econômico e social da comunidade de Coronel Barros e região. O resultado de um empreendimento como a PCH Linha 11 Oeste vai muito além de uma estrutura física composta por concreto e cabos energizados. Seus reflexos não chegam apenas à casa de cada um dos associados da cooperativa, mas fortalecem todo o sistema regional de distribuição de energia. Construída pela Seriluz, a PCH Linha 11 Oeste não é apenas uma fonte de energia, mas também um símbolo de transformação para a região de Juí e para o cooperativismo gaúcho e brasileiro. Era uma vontade de construir, mas não é só o desejo de fazer ela tem que trazer resultado e principalmente resultado positivo para o associado. Como é que vem esse resultado? É trazendo benefício para eles de forma de que de uma estrutura que nós construímos. Hoje a usina, a linha 11, ela tem capacidade de abastecer em torno de 31 mil residências. A linha 11 construiu uma linha de transmissão de 15 km. Com isso, tu vai beneficiar a região de Juí e Coronel Barros com possíveis construção de subestações no futuro. Essa linha de transmissão pode abastecer outras indústrias, grandes indústrias, né? Então isso aí faz o bem para a região e faz o bem para o meio local, onde que tu aumenta a economia, tu traz emprego, mesmo temporário, mas traz emprego. Então isso aí é um bem para a região. Nos momentos atuais, a energia ela é um fator crucial de desenvolvimento, de qualidade, de evolução da sociedade como um todo. Ela abrange vários itens de consumo, desde o comércio, indústria, desde a própria saúde, segurança pública, nossa residência, tudo a gente precisa de energia cada vez mais. Mas a gente ter uma estrutura sólida e cada vez mais robusta dentro do nosso cenário, da nossa região,
possibilita que a gente tenha cada vez mais autossuficiência energética e também auxilia as outras regiões do Brasil aí com a nossa alocação de energia quando necessário. Ao olhar para trás e perceber os quase 25 anos de formatação desse projeto, é impossível não imaginar o quanto foi desafiador idealizar, planejar e executar algo dessa magnitude. A Seriluz, ao completar 60 anos de história, atinge agora a marca de 60 megawatts de potência instalada, alcançando um novo patamar na trajetória e fortalecendo sua missão de promover o desenvolvimento da região. Então, dentro da área de atuação muito próxima da carga que nós temos ligada, nós temos 60 mega. Então, essa importância que a Seriluz deu há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, ela começou a gerar energia, né, aproveitando aquilo que de fato existe na região. Então, chegar agora nesse ponto com 60 mega, isso representa, sim, uma capacidade enorme de futuro, gerando energia limpa, né, e chegando a esse ponto e fazendo com que beneficiados somos todos nós, a geração de hoje, a geração do futuro e o associado que queira ter energia à disposição. Então, quando a gente fala em 60 mega, até a gente fica surpreso, porque para a cooperativa e para o sistema elétrico como um todo é uma grande capacidade de instalada, né? São resultado de um processo muito longo de desenvolvimento de estudos, né? O que se esperava, talvez há 50 anos atrás, com o início da Seriluz Geração lá em 2006 também, era se ter uma geração sim, mas eu acho que os 60 mega expressa uma surpresa para a cooperativa, muito positiva, por óbvio, mas é muito importante essa geração e são quantidades expressivas de geração. 60 mega é uma surpresa e vem bem certinho a calhar nos 60 anos da cooperativa. A PCH Linha 11 Oeste não representa apenas geração de energia. Sua construção resultou também em um forte impacto econômico e social. A obra contribui para a qualidade de vida local, cria novas oportunidades para os associados da Seriluz e, além disso, fortalece a posição de Ijuí como um polo de energia no estado. Os potenciais hídricos, eles são disponíveis. E quando você pega o mapa de disponibilidade hídrica e potencial do estado do Rio Grande do Sul, principalmente, ele é fático em mostrar que a nossa região, aqui a região noroeste do estado, ela tem um dos maiores potenciais a serem explorados. E se você pega a Seriluz nos últimos 15 anos, vamos pegar uma faixa menor, a Seriluz desenvolveu projetos audaciosos nesses potenciais, que principalmente o Rio Ijuí, Rio Potiribu, o Rio Conceição, o Rio Ijuizinho, que tem essa bacia hidrográfica mais volumosa. Então a Seriluz conseguiu desenvolver sim projetos além daqueles que estão no papel e vão ser executados num horizonte não tão muito distante aí, mas sim, a gente tem uma capacidade instalada e uma qualidade instalada de energia na nossa região, não só em Juí, mas toda a nossa região que a gente atende, os municípios, 23 municípios, que torna sim a região um polo de energia. Nós estamos também falando de fontes renováveis, fontes sustentáveis, né? Então são energias que hoje a gente vê a nível mundial aí essa questão, a preservação do meio ambiente, enfim, e a Seriluz há muito tempo já vem fazendo isso, explorando esses potenciais. Essa obra de geração de energia não se limitou à construção de uma usina. Ela foi pensada, projetada e realizada com um profundo compromisso com o meio ambiente e com o desenvolvimento da comunidade. E, é claro, com a Seriluz à frente, um nome que não apenas completou a missão, mas transformou o sonho de muitos em realidade. É uma PCH, pela conjuntura dela, pelo arranjo dela, eu digo de influência negativa mínima, porque o barramento dela é de baixa magnitude, o lago é pequeno, não é amplo, a supressão da vegetação dela ocorreu de forma mínima e hoje, inclusive, a Seriluz vai atender dentro da legalidade, que é uma PP variável que foi aprovada de 30 a 100 metros e vai trazer maior conservação de fauna e flora à região. Apesar de todas as mentes e mãos envolvidas nesse projeto,
sobressai-se o nome da Ceriluz e suas equipes, empresas que se juntaram para formar um consórcio e cooperativas que uniram forças para executar esse projeto não conseguiram concretizá-lo, mas a Ceriluz, com sua tradição em geração de energia, finalizou esse sonho que era de muitos. Eu lembro de um associado que disse: vai sair a usina da linha 11? Eu digo: só vai sair, isso é quase há 20 anos atrás, só vai sair se a Ceriluz construir. Ela só saiu porque de fato a Ceriluz fez. Então, era um sonho de construir essa usina, mas também ao mesmo tempo é a grande oportunidade que a Ceriluz enxergou dentro da sua área de atuação, dentro da sua área de ação, nós conseguimos construir praticamente todas as usinas da Ceriluz. Hoje, ao olhar para a PCH Linha 11 Oeste, é impossível não perceber o significado dessa obra. O que parecia um sonho distante se tornou uma realidade concreta, iluminada pelo esforço de muitas mentes e pela força da Ceriluz. A PCH Linha 11 Oeste não é só um marco de potência, ela é a concretização de um sonho coletivo que agora ilumina o futuro de todos nós.